Gostamos de pensar em nossas casas como lugares seguros e familiares, mas às vezes as pessoas fazem descobertas que jogam essa sensação de segurança em uma incerteza alarmante. De expansivos túneis secretos a equipamentos de espionagem escondidos e até mesmo inquilinos indesejados, aqui estão as coisas mais assustadoras encontradas escondidas nas casas das pessoas. Calabouço sangrento. Em 2013, Daniel Carley se mudou para um novo apartamento na Inglaterra. O lugar era bem decente, embora um pouco apertado. Pelo menos era o que ele pensava. Mas logo depois de se mudar, ele descobriu uma escotilha no chão do corredor. A princípio não parecia nada demais, até que Daniel olhou mais de perto. Ele rapidamente percebeu que atrás das latas de tinta e ferramentas havia um lance de escadas, levando à escuridão de um porão escondido. Enfrentando a descida, Daniel descobriu um amplo conjunto de salas semelhantes a masmorras, que se estendiam por baixo do assoalho de seus vizinhos. Os quartos continham estranhas pilhas de entulho, jornais dos anos 80 e uma plataforma assustadora que ele achou que parecia uma cama, ou um altar, ou talvez até um sarcófago. Ele observou que o edifício era um mosteiro convertido do século XIX, o que torna essas últimas opções assustadoramente possíveis. Mas o porão escondido tinha implicações assustadoras para os vizinhos de Daniel também. Ele só podia ser acessado do apartamento de Daniel, o que significa que, se ele fosse um esquisito assustador, ele poderia facilmente se sentar sobre o assoalho e espionar todo mundo. E ninguém sabe dizer se foi o inquilino anterior que deixou esse grafite nas paredes. De qualquer forma, apesar do arrepio, não posso deixar de sentir que, com um pouco de graxa de cotovelo, um pouco de tinta e talvez um exorcismo, esse espaço livre poderia ser bem utilizado. Assim como os botões de curtir e se inscrever abaixo. Ficam melhores depois de você clicar. Eu posto um conteúdo fascinante baseado em fatos todos os dias, então faça um favor a si mesmo e se inscreva para se manter atualizado. Agora, voltando ao assunto. Doença das profundezas. Nem todas as passagens ocultas são tão inofensivas quanto a que Daniel Carley encontrou sobre seu apartamento. Em 2008, Jason e Carrie Brown se mudaram para uma casa na Carolina do Sul, pensando que haviam encontrado o lugar perfeito para criar sua filha. Mas enquanto decoravam o lugar, eles fizeram uma descoberta perturbadora. Atrás de algumas estantes de livros em um quarto, Carrie encontrou uma passagem secreta que leva a uma sala escondida. Dentro da sala vazia, ela encontrou uma carta do proprietário anterior. A carta revelou que a casa tinha um problema de mofo preto de tal gravidade que o último proprietário foi forçado a se mudar, pois estava deixando seus filhos muito doentes. Horrorizados, os Carleys trouxeram especialistas para testar se as afirmações eram verdadeiras, e seus piores temores foram confirmados. O ar da casa continha níveis muito altos de fungos nocivos que cresciam nas paredes. Quando questionado sobre a falha em anunciar adequadamente o problema, o proprietário anterior revelou que ele havia deixado o bilhete escondido, pois temia que fosse jogado fora de outra forma. Ele também afirmou ter escrito uma carta para a companhia hipotecária, mas nunca teve resposta. Parece meio suspeito, não é? Bom, o banco responsável pela propriedade deu uma resposta igualmente superficial, alegando que não sabia nada sobre os problemas do molde. Todo o caso foi caro e traumatizante para a família Carley, que não teve escolha a não ser se mudar de novo. O caso acabou sendo resolvido fora do tribunal, com o banco recomprando a propriedade e a equipe de incorporação indenizando a família. Mas isso só mostra que você nunca sabe o que está se escondendo dentro das paredes de sua casa. Convidado indesejado. Quando um grupo de estudantes em Ohio se mudou para sua nova casa, eles logo começaram a notar sons estranhos vindos de seu porão à noite. Inicialmente convencido que tinham um fantasma, a verdade logo se tornou bem clara. Uma porta trancada no porão dos alunos, que eles presumiram ser um armário de manutenção, revelou um segredo chocante quando finalmente aberta pelo corretor de imóveis da propriedade. Lá dentro havia um quarto improvisado, com claras evidências que tinha alguém morando ali. No final das contas, outro aluno teve acesso à casa e ao quarto por meio de uma chave de seu primo, um antigo morador da propriedade. Ele morava lá em segredo, sem pagar aluguel, mas compreensivelmente, assim que foi pego, foi forçado a se mudar imediatamente. Embora o residente oculto não fosse tão assustador quanto um monstro que vivia no porão, ainda há algo muito sinistro em ter alguém vivendo em segredo bem debaixo do seu nariz. Às vezes, talvez seja melhor não saber porque as coisas ficam tão turbulentas durante a noite. Decoração oculta. Quando o usuário do site Imgur se mudou para sua nova casa, ele encontrou algumas coisas perturbadoras que provavelmente gostaria de não ter encontrado, deixadas pelos residentes anteriores. Cruzes invertidas e símbolos ocultos de variedade mais diabólica cobriram o sótão e o piso das paredes do porão. Havia mensagens assustadoras rabiscadas em superfícies, dizendo coisas como "Pois eu sou a terra e dentro de mim o diabo queima". Tudo isso, junto com representações do antigo deus da travessura, Pan, garantiu que as primeiras noites no novo lugar seriam em claro. Em uma situação como
como essa, eu diria que a única coisa razoável a fazer seria seguir em frente e formar uma banda de death metal. E você, qual seria a sua reação a uma descoberta tão estranha? Conta aí nos comentários. Assim na Terra como no Inferno. Não tenho certeza sobre você, mas se eu me mudasse para uma casa com uma grade de metal velha e misteriosa no corredor, gostaria de descobrir o que estava debaixo dela imediatamente. Mas a família Farla de Telford, na Inglaterra, viveu em sua casa por 3 anos antes que batesse a curiosidade, levando eles a finalmente investigar essa grade em sua porta da frente. Quando eles finalmente o arrancaram da alvenaria, perceberam que levava a um porão pequeno e misterioso, com bancos de pedra e uma cruz de madeira há muito tempo apodrecida no meio. Logo ficou claro que a sala era uma espécie de capela escondida, bem debaixo dos pés da família. Perplexa, a família chamou os especialistas em história local. Os historiadores determinaram que a descoberta era um local de culto cristão, provavelmente usado em segredo pelos católicos durante sua perseguição na Inglaterra, em 1700. Sim, é um pouco assustador, mas acho que é melhor do que o santuário demoníaco no sótão que mencionei antes, a menos que você goste desse tipo de coisa, ou já tenha uma banda de death metal. Uma descoberta inacreditável. Descobrir uma adega ou capela escondida em sua casa já é surpreendente, mas o que um residente da província Nevşehir, na Turquia, encontrou em sua casa em 1963 foi quase inacreditável. Depois de derrubar uma parede de seu porão durante uma reforma, o homem se surpreendeu ao encontrar uma sala misteriosa, com paredes de pedra antiga. Mas aquilo era apenas o começo. Ele se aventurou ainda mais e encontrou uma rede aparentemente interminável de túneis, se ramificando em dezenas de quartos e escadarias. Ele logo percebeu que havia descoberto a estrada de uma cidade subterrânea inteira antiga. Nem é preciso dizer que essa descoberta logo despertou o interesse de historiadores em todo o mundo. Descobriu-se que a enorme extensão alcançava 76 metros na rocha circundante, e acredita-se que inicialmente tenha sido esculpida pelo povo frígio há quase 3.000 anos. Em seu auge, acredita-se que a cidade subterrânea, agora conhecida como Derinkuyu, tenha abrigado cerca de 20.000 pessoas. Serviu como um refúgio seguro para as comunidades sob ataque durante as guerras do passado. O impressionante sistema de ventilação da cidade com orifícios de ventilação permanece intacto, puxando o ar da superfície, e seus poços se conectam a um rio subterrâneo, que serviu como fonte de água dos antigos habitantes. Apesar do crescimento populacional ao longo do tempo, várias guerras na área contribuíram para seu abandono no início do século XX. O lugar ficou esquecido até sua redescoberta, em 1963, por um homem que nunca poderia ter sonhado como seria a reforma de sua casa. E você, como iria reagir ao descobrir que tinha uma cidade inteira embaixo da sua casa? Sala do Castigo. Em 2014, o usuário do Reddit, Nukestorm, se mudou para uma nova casa, que parecia totalmente normal no início. Isso foi até que ele subiu para o sótão. Na parte de trás do espaço havia uma pequena porta com uma estranha malha de metal cobrindo o orifício da janela. Lá dentro, Nukestorm ficou nervoso ao encontrar um minúsculo quarto verde-menta com uma luz, algumas prateleiras e uma cama rudimentar com apenas uma almofada de espuma como colchão. A parte mais estranha era que a porta mostrava evidências de anteriormente ter uma fechadura de gancho, mas apenas do lado de fora. Isso significa, é claro, que não importa o que ou quem fosse, em um ponto usando aquela cama, poderia ser trancado por alguém do lado de fora. O quarto não tinha sido mencionado pelo corretor de imóveis, então o proprietário anterior, o chefe de uma igreja local, estava tentando mantê-lo em segredo. Por que esse quarto foi usado? Talvez seja melhor deixar essa pergunta sem resposta, mas sinta-se livre para postar as suas teorias nos comentários abaixo. Intrusos deslizantes. Quando Ben e Amber Sessions se mudaram para sua nova casa em 2009, eles logo começaram a notar algumas coisas perturbadoras. Eles podiam ouvir o movimento dentro das paredes da casa e perceberam que a água da torneira tinha um gosto nojento. Algo estava claramente errado. E quando eles começaram a localizar cobras rastejando por todo o quintal, e mais tarde dentro da casa, as peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar. Acontece que a casa inteira, incluindo o tanque de água, estava absolutamente infestada com milhares de cobras. Isso foi tão ruim que, num único dia, a família capturou 43 cobras. A família então fez a chocante descoberta de que os residentes anteriores haviam aparecido no noticiário local com o mesmo problema em 2006. O corretor de imóveis tentou alegar que as reivindicações dos inquilinos anteriores eram exageradas, mas com tantas evidências contra, a família estava farta. Eles saíram 3 meses depois de se mudarem, deixando a casa do pesadelo repleta de répteis para trás. Morcegos nas paredes.
Continuando com o tema das criaturas infernais, que fazem de casas humanas seus lares, uma família em Chilliwack, British Columbia, fez uma descoberta em julho de 2019, direto de um romance do Drácula. Um dia depois de se mudar para sua nova casa, a família Hamill começou a notar morcegos voando ao redor de sua chaminé. Na investigação, eles ficaram pasmos ao contar não apenas alguns, ou mesmo uma dúzia, e sim 150 morcegos vivendo em suas paredes, sótão e chaminé. E o pior de tudo, devido às leis de vida selvagem da área, a família não podia colocar armadilhas ou mesmo perturbar os morcegos tentando removê-los. Eles tiveram que aturar os seus inquilinos indesejados até que eles migrassem para o sul, no final do verão. Tipo como quando você fica bravo com um convidado que nunca vai embora. Exceto que esses convidados correm o risco de dar raiva de verdade. Invasores de 8 pernas. Cobras e morcegos que vivem em suas paredes são certamente horríveis, mas imagine essa cena por um segundo. Você está relaxando em casa, em sua sala de estar, quando de repente milhares de aranhas começam a rastejar para fora de suas paredes. Aterrorizante, não é? Infelizmente, o momento do filme de terror é muito próximo ao que realmente aconteceu com a família Trost, quando uma infestação de aranhas reclusas marrons venenosas começou a escorrer de suas paredes em 2007. Entre 4.500 e 6.000 aranhas, cujo veneno hemotóxico pode causar necrose horrível ou apodrecimento da carne, foram encontrados em sua casa. A família foi forçada a sair enquanto o controle de pragas gaseava completamente sua casa, com o objetivo de matar todas as aranhas e seus ovos. Mas as aranhas voltavam todos os anos, e eventualmente a família foi forçada a se mudar, deixando a Casa das Aranhas nas mãos da Federal Nation Mortgage Association. Nesse ponto, porém, pode ser hora de desistir e admitir que as aranhas venceram. Poço escondido. Por 25 anos morando em sua casa, Colin Steer de Plymouth, na Inglaterra, questionou a causa de um recuo no chão de sua sala de estar. O local ligeiramente afundado o deixou coçando a cabeça até 2012, quando ele decidiu cavar no concreto com a ajuda de um amigo. Logo ficou claro que a reentrância era a abertura de um túnel vertical de pedra, cheio de terra. Depois que a coisa toda foi escavada, Colin percebeu que havia encontrado um velho poço, que se pensava ser do período medieval. Ao longo do processo de escavação, ele também encontrou uma espada enferrujada, de aparência antiga e enterrada, levantando a questão: por que alguém jogou a arma no poço? Um criminoso medieval estava descartando evidências? Por enquanto, essa pergunta permanece sem resposta, mas com a ajuda de um pouco de iluminação, o poço se tornou uma característica intrigante, se não um pouco enervante, da sala de estar de Colin, para o grande aborrecimento de sua esposa. Mas existem exemplos mais assustadores do mundo real do que a sala de estar de Colin Steer, como este, encontrado sob o alçapão de um porão. Claro que em algum momento pode ter sido uma fonte de água, mas agora é apenas uma fonte de pesadelos. E seguindo a linha com a assustadora reputação que os filmes de terror deram aos velhos poços, um incidente realmente de pesadelo, envolvendo um deles, aconteceu em Connecticut em junho de 2020, enquanto Christopher Town ajudava a mover a mobília para um quarto na casa de 177 anos de um amigo. Ele ouviu um som rangendo. Antes que ele pudesse reagir, as tábuas do assoalho sob seus pés racharam e cederam, e ele estava caindo na escuridão. Ele caiu quase 9 metros, no que logo percebeu ser um velho poço, caindo na água gelada que subiu sobre sua cabeça. Acontece que o poço havia sido construído há mais de um século, mas ninguém pensou em tampar ele antes de construir uma única camada de tábuas de madeira sobre ele. Com o tempo, a madeira apodreceu, levando ao infeliz acidente de Christopher. Sem uma saída fácil, ele não teve escolha, a não ser se agarrar às paredes de pedra para se manter acima da água, até que o corpo de bombeiros chegasse. No momento em que baixaram as cordas e o puxaram para fora, ele estava ficando hipotérmico, mas depois de uma breve visita ao hospital, seus ferimentos leves logo foram tratados, e ele se aqueceu de novo. No entanto, nada poderia curar o seu medo recém-descoberto de tábuas do assoalho de madeira. E o pior, o que quer que esteja ali embaixo. Refúgio secreto. Depois de notar algumas rachaduras no piso do porão e nas paredes da casa de sua infância, Alexandra Paulos, de Lansdowne, na Pensilvânia, chamou funcionários para consertá-las. Enquanto realizavam os reparos, no entanto, eles fizeram uma descoberta chocante. As rachaduras levaram a uma sala secreta, abaixo do porão. A sala estava vazia, mas Alexandra logo desenvolveu uma teoria sobre seu propósito. A área de Lansdowne, na Pensilvânia, já foi conhecida por ajudar escravos em fuga no século XIX, e ela acredita que o quarto escondido pode ter servido como esconderijo para escravos sendo caçados por seus senhores. Se a teoria é verdadeira, ainda não foi confirmado, mas pedras soltas ao longo das paredes da sala escondida sugerem que pode haver mais para descobrir. Porém, infelizmente, remover muito da parede pode ameaçar a integridade estrutural da casa. Então pode levar algum tempo e dinheiro antes que esse mistério seja resolvido para sempre. Remanescentes da Guerra Mundial.
No final da Segunda Guerra Mundial, os imigrantes alemães que viviam na Tchecoslováquia foram oficialmente banidos do país. Como consequência, inúmeros alemães, muitos dos quais fugiram de seu país, em desacordo com a liderança nazista que assumira o controle, foram submetidos a atos de vingança violenta. Com a vida se tornando muito perigosa para permanecer ali, uma família alemã foi forçada a fugir, não tendo escolha a não ser deixar muitos de seus bens mais queridos para trás. Por 70 anos, um dos filhos da família, Rudi Schlettner, presumiu que todos os pertences abandonados de sua família haviam sido perdidos para sempre. Isso foi até que ele finalmente voltou para a casa de sua infância em 2015. Grande parte da casa havia sido mudada e os itens de sua família não estavam à vista, até que ele entrou no sótão. Por acaso, ele avistou um pedaço de barbante pendurado no teto de madeira e quando puxou, um painel secreto se abriu. Dentro do compartimento escondido, depois de todo esse tempo, estavam os itens que seus pais haviam deixado para trás. Havia brinquedos antigos empoeirados e misteriosos, tinteiros antigos, fotos e documentação, ao lado de roupas e outras coisas pequenas. Todos se reuniram ali como uma homenagem mórbida à vida que poderia ter existido, se a turbulência da guerra nunca tivesse destruído a vida que Rudi conheceu. Todos aqueles anos, os novos ocupantes da casa não tinham ideia de que um pedaço tão significativo da história estava esperando em seu sótão. E com tudo isso sendo abandonado por medo de perseguição, toda a descoberta ficou com um ar inegável de trágico mistério. Descobertas afiadas. Se você estivesse redecorando sua casa e encontrasse isso, escondido atrás de uma parede em seu banheiro, não se sentiria um pouquinho assustado? As várias pessoas que fizeram descobertas como essa ao longo dos anos certamente o fizeram. Mas acontece que não há nada sinistro por trás dessas coleções de lâminas de barbear. Isso vem, na verdade, de uma época em que as lâminas de barbear eram comumente descartadas nas paredes do banheiro. As lâminas foram deixadas intencionalmente para se acumular dentro da cavidade da parede, ao invés de serem coletadas em qualquer ponto. Claro, as descobertas anos depois deixaram algumas pessoas um pouco chocadas, mas não há nada com que se preocupar. O mesmo não pode ser dito se você encontrar uma coleção de facas de açougueiro atrás da parede do banheiro. Se esse for o caso, saia correndo. Gato na parede. Em 2009, trabalhadores que reformavam uma casa em Devon, na Inglaterra, ficaram alarmados ao descobrir os restos secos de um gato muito velho dentro de uma parede. Descobriu-se que o gato tinha sido mumificado cerca de 400 anos antes e colocado lá como parte de uma antiga prática que se pensava para afastar bruxas e espíritos malignos. Ele ficou por ali, como muitos outros exemplos ao redor do mundo, por séculos antes de os trabalhadores o encontrarem. Sem surpresa, os proprietários estavam um pouco hesitantes em colocá-lo de volta, mas pensando bem, a casa estava livre de bruxos até agora. Então, se não tem nada quebrado, não conserte. Imagem amaldiçoada. Imagine limpar um armário antigo e, de repente, ver esses olhos brilhantes olhando para você. Muito assustador, não é? Bem, essa é a visão que foi encontrada pelo usuário do Reddit, Not Skirt Weather, no fundo de um armário em sua casa. Por mais amaldiçoado que apareça, existe uma explicação racional para essa imagem. Na verdade, é uma foto do Redditor quando era criança, que ficou danificada e desbotada ao longo dos anos, transformando um sorriso antes feliz no olhar da morte. Não que isso melhore muito as coisas, é claro. Escute só. Quando esse estranho dispositivo foi descoberto na casa do usuário do Reddit, Miggy, ela se voltou para o subreddit What is this thing? Para obter respostas. Perturbadoramente, descobriu-se que o dispositivo era um gravador de voz, o que o usuário rapidamente deduziu que devia ter sido deixado por seu namorado ciumento e paranoico para espioná-la. Depois que ela encontrou mais evidências de equipamento de espionagem em sua casa, isso confirmou suas suspeitas. Ela o confrontou, e embora tenha negado tudo inicialmente, ele acabou confessando e se desculpando. Mas o dano foi feito, e a confiança foi violada. O Redditor deletou sua conta logo depois, com a descoberta sendo supostamente a gota d'água para encorajá-la a se mudar e se afastar de seu namorado extremamente autoritário. Alguém está te observando. Já teve a sensação de que está sendo observado? Bem, se essas próximas histórias servirem de referência, talvez você esteja. Em 2017, Derek Starnes e sua esposa estavam hospedados em um Airbnb na Flórida, quando notaram um buraco incomum no detector de fumaça de seu quarto. Inspecionando o detector, ele encontrou uma câmera escondida. Quando a polícia foi chamada para investigar e questionar o proprietário do Airbnb, toda a verdade foi descoberta. Acontece que o proprietário estava usando câmeras ocultas para gravar seus convidados durante seus momentos mais íntimos. Ele foi acusado de voyeurismo por vídeo, embora eu duvide que a sentença tenha sido muito consoladora para Starnes, retratada aqui em uma foto tirada pela câmera oculta do Airbnb. Com sua confiança violada, eles agora devem questionar sua privacidade sempre que ficam em qualquer lugar longe de casa. Algo parecido ainda pior foi descoberto em Alexandria, na Austrália, em 2017, depois que um incêndio começou em um pátio de containers. Assim que o incêndio foi extinto, os serviços de emergência perceberam que o pátio de embarque estava sendo usado como uma favela improvisada.
com os moradores vivendo em minúsculos containers convertidos. Mas essa não foi a pior parte. Sem conhecimento dos residentes, o proprietário do complexo instalou câmeras nos quartos dos residentes para espioná-los. Ele equipou as câmeras que ficavam escondidas em luminárias e alarmes de fumaça, até um hub central secreto, onde ele se sentava e as observava por horas. Com toda a sua sinistra operação exposta, o homem responsável foi condenado a 18 meses de prisão, com multa de $210 mil. Mas alguém aí se sentindo paranoico de repente? Talvez eu devesse dar uma olhadinha naquela luz vermelha piscando no meu ventilador de teto. E aí, qual foi a coisa mais assustadora que você já encontrou escondida em sua casa? Conta aí nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima.